O seu tempo dedicado a investimentos pode ser o maior atraso da sua carteira. Eu não tô falando de rentabilidade. Bom, escuta a minha história aqui e depois comenta se você concorda com isso, tá? Vou responder todos os comentários aí. Vamos lá. Esses dias eu fui num churrasco com um amigo meu, ele me chamou lá para um pequeno evento lá, e beleza, e tinha um monte de gente que eu já conhecia meio que de vista, né? E aí, papo vai, papo vem, eventualmente o pessoal quer saber, né, com o que eu trabalho, eles também, enfim, né, pessoas de lá. E aí eu falava, né, que, pô, eu trabalhava no mercado financeiro, tinha um pequeno projeto aí com alguns braços de soluções, carteiras recomendadas, um braço educacional, em breve consultoria, tá bom? E aí o pessoal quer saber, né, investimentos, dinheiro, era um ciclo meio intimista, então o pessoal é um pouco mais aberto, como é que funcionava, como é que eu trabalhava. Eu até comentei que eu tinha um canal no YouTube, né, aproveita, deixa o like, se inscreve, não deixa pra depois. E aí basicamente eu expliquei, né, que eu tinha a plataforma de assinaturas, né, algumas pessoas e tal, enfim. E aí veio a pergunta deles, a mais relevante aqui, claro. Todo mundo queria saber o quanto tempo por dia eu gastava para acompanhar o mercado e os investimentos. Aí eu respondi nada, praticamente nada, vai. E aí praticamente ninguém entendeu porque, enfim, né, todo mundo tá acostumado com outra coisa. Eu achei até que eu ia ser linchado ali no meio do churrasco porque foi um absurdo, assim, as pessoas simplesmente não acreditaram, né? E o que acontece? Como era um lugar mais intimista, né, o pessoal começou a mostrar a carteira, abriu lá o aplicativo da corretora, cara, valores relevantes, sim, próximo de 1 milhão, enfim. E esses caras, eles acompanhavam muito o mercado, estavam preocupados diariamente com o que acontecia na política, o que acontecia com governos de outros países, quem que ia ganhar a eleição. Alguns deles têm até uma ligação direta com a política, mas ficavam mais preocupados com os próprios investimentos em relação a isso, né, enfim. Moral da história, no aplicativo lá da corretora deles, que eles, enfim, gostavam de mostrar, tava todo mundo mostrando um pro outro, beleza? Tinha um montão de CRIs, CRAs, fundos setipados ou fundos de crédito, por exemplo, que caíram 50% na última semana. E claro, uma outra posição que tinha subido bastante, né? Quando você atira para todo lado, alguma coisa você acerta, né? Também tinha COI, sim. E alguns eram mais arrojados, outros eram mais conservadores, né? Aí depende de cada um. Mas o mais importante é que todo mundo tinha em comum, inclusive o meu amigo que me chamou pro churrasco, que é praticamente um cliente meu, porque ele me consulta quando tem dúvidas do mercado. A grande questão é, ninguém tinha um bom sistema, uma boa carteira e um bom objetivo definido. Ninguém tinha uma estratégia geral de forma clara para seguir quando tinham aquelas dúvidas, quando tinham alguma insegurança, quando o mercado caía, ou então quando essas notícias de instabilidades apareciam. E elas sempre aparecem, né? O mercado financeiro vive disso. E por isso, eles viviam e vivem ainda, né? Faz, sei lá, uma semana isso aí, 2 semanas, todo dia ali, olhando as notícias, acompanhando todas as questões e tensões, mas não só como curiosidade e entretenimento, também como uma forma de tomar as decisões no mercado. Isso é muito perigoso, porque você acaba colocando ali um monte de ativos novos ou coisas sem muito critério que você não consegue depois acompanhar de uma forma muito clara se isso está sendo bom ou se isso está sendo ruim. Não estou dizendo que não é possível você acompanhar e saber se foi bom ou se foi ruim. Estou dizendo que quando você coloca por essa razão, depois você perde o controle. Nenhum deles tinha uma planilha de Excel que eles controlavam as entradas e saídas, eles mal e mal olhavam o saldo de cada investimento. Enfim, é mais comum do que vocês imaginam. Tá? Primeiro ponto, o mercado ele vive dessa questão de gerar notícias, gerar desespero, urgência, medo, antecipação e assim por diante. Bastante notícia, bastante análise que muitas vezes parece bem fundamentada, mas na realidade vários dados são legais de você ver, mas isso não te dá uma condição de tomar uma decisão. Eu, por exemplo, adoro analisar dados, mas isso não quer dizer que eu vá trocar as carteiras recomendadas que eu tenho só porque eu vi uma notícia de que o desemprego aumentou. Pelo amor de Deus, irrelevante. E também um monte de opiniões nas notícias, né? A gente não pode esquecer que as agências e portais de notícias eles ganham com marketing, com, enfim, entretenimento de forma geral e tem bastante opinião, né? E o grande ponto, quando você gasta bastante tempo disso, além de gerar um estresse, um esforço gigante da sua vida, não existe nenhum dado concreto que prove que você tem resultados acima da média porque está se dedicando mais ao mercado. Nesse caso, desse vídeo, eu estou trazendo aqui o exemplo em relação a esses acompanhamentos aí de preços, notícias, acontecimentos, que é o que essa galera estava fazendo, porque eles não têm um viés muito de mercado financeiro, eles não querem estudar os indicadores das empresas e assim por diante. Mas a regra se aplica, né? Não tem hoje uma forma de você cravar que ao fazer tal coisa você tem resultado garantido acima da média. Não, você tem probabilidades, você tem possibilidade, mas você não tem certeza. Então sempre vai ter o outlier, sempre vão, né, terão os outros abaixo, mas você não consegue ter essa certeza. E aí quando eu expliquei para eles que eu não olhava muito o mercado, eles ficaram meio assustados.
Eu expliquei que não é porque eu não olhava que os investimentos não estavam bem cuidados, né? Claro, as coisas têm que conversar. Você não pode também comprar qualquer coisa e falar, eu não olho mais o mercado porque o Anthony falou. Não, não é, não é isso que eu tô falando, né? Eu acho que você tem a obrigação moral consigo mesmo e com a sua família, empresa, emprego e futuro, que é a parte 2 desse vídeo, que, enfim, você tem que ter um sistema para olhar o mínimo possível, ou melhor, somente quando lhe convém, não quando as pessoas dizem que você tem que olhar, né? Geralmente as notícias fazem você olhar por curiosidade, né? Emocionais, enfim. Mas eu expliquei que a grande ideia da Resulta Capital e do meu trabalho, enfim, que tem outros profissionais muito bons que também fazem isso, é um conceito milenar, né? Não fui eu que inventei, eu não sou o mestre. É simplesmente você ter um bom sistema com bons percentuais, boas classes de ativos que garantam diversificação e, claro, usando ativos inteligentes que dentro deles, eles mesmos escolhem os ativos para você. E aí, ao longo do tempo, as trocas e o rebalanceamento interno fica na mão do próprio ativo e você dá uma olhadinha macro que toma pouquíssimo tempo por mês e, enfim, né, não traz grandes drawdowns e grandes sustos porque você está diversificado para, enfim, você poder viver sua vida tranquilo e feliz. Porque é muito mais libertador você dormir tranquilo e, enfim, né, não se preocupar com os investimentos do que, enfim, ter que olhar e ficar preocupado quem vai ganhar a eleição desse ano. Quem que vocês acham? Eu já tenho meu palpite, não é o cara que eu quero que ganhe. Mas isso deixa muita gente preocupado porque eles atrelam essas coisas da vida com o resultado direto da carteira. E pode até ter uma interferência real. Não estou dizendo que isso não interfere. Claro que interfere, mas você não tem um controle de quem que vai ganhar a próxima eleição. Você tem o seu voto, né? Boa sorte aí para o lado que você escolher. Tem uns que nem escolhem mais lado, né? Tem uns que já desistiram completamente. Mas o ponto aqui é focar naquilo que está realmente no seu controle. E esse vídeo é muito chato para muita gente, talvez. Acho que dos 6 milhões de CPFs lá na bolsa, acho que, sei lá, 90% talvez não pensa dessa forma. Acho que talvez antecipar o mercado pode gerar grandes resultados acima da média. Vamos lá, né? Não é que não pode. Realmente, se você consegue antecipar, você vai ter resultados acima da média, você vai bater a média. O problema é conseguir essa antecipação, é muito mais difícil do que parece. E a verdade é que esse controle diário ele é viciante, tá? Eu não vou negar que é importante você não ser um completo alienado, né? Não vou dizer que eu não olho nada de notícia. Claro que eu olho, pô. Eu sigo vários canais de comunicação. Eu também falo de alguns acontecimentos aqui no canal. Mas isso não guia as minhas decisões de investimento. Aí vou dar um exemplo de agora, vai. O Bitcoin despencou, né? Bitcoin, eu botei, o cenário tá ficando pronto, né? Botei até ali atrás. A galera tem gente que acha que eu odeio Bitcoin. O pessoal comenta cada coisa. Moral da história, né? Caiu um monte, né? Eles vão falar, pô, tarifas do Trump, notícias, enfim, assim por diante. Eu acho legal acompanhar as narrativas, acho legal entender um pouquinho das coisas, né? Não vejo como um crime você não olhar nada, não é isso que eu tô falando. Mas eu não vou decidir comprar mais Bitcoin ou menos Bitcoin, sendo que ele caiu, pela razão X ou Y, ou então comprar, né? Que seja. Vou decidir pelo contexto geral, pelo risco, pelos percentuais da carteira, pelo meu objetivo de longo prazo. Aí, claro, cada um tem o seu, cada etapa da vida tem uma forma. No início da sua vida você pode assumir mais risco, porque tem mais tempo para os mercados se recuperarem. Mais próximo da aposentadoria você tem que ser mais conservador. Isso tudo está lá na Central RC, estamos com 20% de desconto ainda aqui em fevereiro, né? Agora virou global, tem carteiras brasileira, irlandesa, americana, tanto para renda passiva, quem gosta de dividendos, tanto para quem ainda está acumulando, que eu imagino que é a grande maioria das pessoas. Mas o grande ponto é, as notícias vêm e vão e não tem problema você acompanhar. O ponto é a decisão que você toma em relação à sua carteira para, enfim, fazer a manutenção e escolha dos ativos. E para esses caras todos, infelizmente, não era só um acompanhamento de entretenimento ou então de mero, enfim, observar do mundo, né? Que seja, de novo, uma coisa não é você não olhar nada, outra coisa é você se preocupar. Esse é o grande ponto, tá? De novo, não é que eu olho, mas eu não me preocupo, entende a diferença? E eles não, eles se preocupam, enfim, algumas coisas lá caíram um monte, meio assustador inclusive, mas talvez não usar isso como um guia de decisão de investimento seja uma das coisas melhores que você pode fazer para sua sanidade mental e até resultado financeiro, tá? E, primeiro, porque isso toma muito tempo, é muito desgastante emocionalmente, psicologicamente, tá? Claro, se você, meu Deus, se você só lê, sei lá, o G1 para tomar decisões de investimento, boa sorte, cara. Você tá competindo aí com uma galera muito boa mesmo. Não tô nem falando de mim, tá? Eu sou o cara do índice passivo, tô dizendo gestores ativos, enfim, pessoas muito inteligentes. Mas mais do que isso, né? Dedicar todo esse tempo e essa atenção como forma não de entretenimento, tá? Mas como forma de decisão, isso gera um gasto psicológico, emocional muito grande.
você deixa literalmente de fazer um monte de coisa da sua vida porque está preocupado com quem vai ganhar a eleição. De novo, se você trabalha com o presidente, você tem que estar preocupado, né? O seu trabalho, né? Enfim, tem que dar um jeito ali, né? Agora, para a grande maioria da audiência, que, cara, a grande maioria não tem vínculo com política e, enfim, se você é funcionário público, provavelmente é concursado, não tem nada a ver com o presidente, a maioria é empresário, médico, advogado, Uber, enfim. Isso tudo é importante você saber, né? Enfim, quem vai governar o seu país, mas isso não deve guiar seus investimentos. E quando a gente faz essa separação das razões e daquilo que você só acompanha por acompanhar, ou muita gente nem acompanha, sobra muito mais tempo para aquilo que importa de verdade. De novo, não estou falando que o presidente não importa para sua vida, para sua carteira, importa, mas não está no seu controle. Agora, o que importa? Quantas corridas de Uber você vai fazer a mais nessa semana ou nesse mês? Quantos pacientes você consegue atender a mais no seu consultório como médico, como advogado, enfim? Quantas horas de estudo você consegue fazer para passar no próximo concurso público que você está querendo? Agora você quer virar, sei lá, promotor, juiz, eu não tenho nada de concurso público. Mas se você está nessa vibe, você entendeu exatamente do que eu estou falando. Ou seja, dedicar tempo para sua renda ativa vai te trazer um retorno muito maior do que dedicar tempo para você fazer a sua gestão ativa dos investimentos. Os investimentos, eles potencializam aquilo que é ativo, né? Os investimentos, eles são passivos, não é nem só ETF, né? Se você compra um fundo imobiliário, ele te dá uma renda passiva. Se você compra Tesouro Selic, um CDB, é passivo, porque você ganha dinheiro sem fazer nada aqui, entre aspas, né? Então ele vai potencializar o que você ativamente ganhou de dinheiro e investiu. Agora, qual é o grande ponto? Muita gente está investindo 500 ou R$ 1.000 e poderia estar investindo 1.000, ou então 5, ou então 10. E aí o potencial desse retorno é muito maior. Por quê? Porque você ativamente coloca mais dinheiro. E uma coisa que eu nunca disse nesse canal e nunca vou falar é que você vai ficar rico só com os investimentos. Você precisa das duas coisas. Investir e também, principalmente na fase inicial, trabalhar e botar dinheiro. Tá? Cara, isso aí é importantíssimo. Né? Até entendo que lá na frente, né, os juros compostos podem ultrapassar o seu valor aí de aporte, ou pode dobrar o seu patrimônio. Cara, verdade, mas você precisa começar, senão você está potencializando zero, né? Literalmente potência, né? Você bota lá o exponencial, vira tipo zero, né? O zero não vai crescer para o infinito, ou então ele até vai, mas talvez leve muito tempo, né? Enfim, você coloca um valorzinho pequeno. Então aqui a grande ideia, né? Que tentei passar para os caras lá também, enfim, alguns começaram a entender, começaram a pensar melhor, porque os assessores nunca comentaram disso, eles estavam toda semana ligando para os caras, claro, né? Moeram de comissão neles, né? Óbvio, mas aí, enfim, né? Como o mercado financeiro infelizmente funciona muitas vezes, a grande ideia aqui é você criar um sistema pessoal seu para conseguir investir de forma mais tranquila, mais inteligente e que dependa menos de decisões constantes. Já falei isso num vídeo recente, é um vídeo talvez um pouco parecido com esse. O excesso de decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, de diversas coisas, né? Do seu trabalho, família e investimentos. Fadiga, ele cansa. Chega 10 da noite e ninguém mais consegue decidir nada, né? Só o chat GPT talvez consiga, né? Mas na maioria dos casos não resolve a sua vida, né? Enfim. Então a grande ideia é você ter bons sistemas para, enfim, médio e longo prazo, que diminua a sua necessidade de decisões constantes toda hora, do que você vai investir essa semana. Cara, isso aí tem que ser óbvio, não pode ser um ativo novo, não pode ser uma nova oportunidade, tem que ser muito mais direto, tá? Para a grande maioria das pessoas, né? Para uma pequeníssima exceção, que nem é o meu caso, por exemplo, para quem acha que eu me considero, não me considero nada disso. Enfim, para mim é o basicão mesmo, é isso que eu falei, é o que eu considero para mim. Você, enfim, tem que saber o que investir, é isso aí. Para quem é muito bonzão aí, enfim, Warren Buffett, trupe aí sim, pode considerar outros métodos. E voltando lá à frase inicial do vídeo, né, eu disse aqui, eu anotei, vou ler. O seu tempo dedicado a investimentos pode ser o maior atraso da sua carteira, eu não estou falando de rentabilidade. Porque eu não acho que se você estudar investimentos, você vai ter rentabilidade menor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você parar, muitas vezes, de acompanhar tanto assim o mercado, ou as notícias, ou a cotação que seja, né? Você vai ter mais tempo livre, e isso vai te permitir aportar mais dinheiro, e o aporte de mais dinheiro será potencializado pelos investimentos no médio e longo prazo. Mesmo que você assuma só a rentabilidade da média, que já é muito boa. Se você ainda assumir que vai conseguir estar acima da média e ainda assim tendo tempo, né? Tendo tempo para poder trabalhar mais, estamos à sua procura, tá? Mas geralmente é muito difícil, né? Principalmente para alguém que tem, enfim, conhecimento médio de mercado, é muito, muito difícil, porque quase não dá tempo, né? Eu, por exemplo,
Com a Resulta Capital eu olho bastante o mercado, respondo dúvidas na nossa comunidade, no suporte, enfim, eu faço análise e tal. Mas ainda assim eu tenho um turbilhão de coisas todos os dias para fazer, né? Não me sobra tempo para ficar batendo a média. E olha que eu olho isso aqui todo dia. Então eu acho um pouco difícil para pessoas que trabalham fora do mercado financeiro, né? De novo, médico, advogado, Uber, funcionários públicos, bombeiro, o que seja. Se você faz tudo isso, muito difícil gastar tempo com isso. Então você vai ganhar muito mais trabalhando e investindo ali de forma tranquila e segura e, enfim, né, dar continuidade. De novo, comenta também se faz sentido para você isso, se você discorda ou não, né? De novo, falando aqui da grande média brasileira e, claro, se você ainda não conhece os ETFs, que é uma das formas mais, não é a única, tá? Não é a única forma, mas é uma das mais fáceis de você atingir esse utópico sistema de investimentos que te poupa tempo e reduz a sua fadiga de decisões. Nossa, que frase absurda. Se você não conhece os ETFs, vou te recomendar esse vídeo aqui, para você, enfim, investir agora em 2016, em 2026, perdão, considerar isso na sua carteira, né? Numa migração de sistema, não é para sair comprando qualquer coisa, claro. E fiquem tranquilos aí, né? Para quem ficou até o final mesmo e tava me cobrando, redesenhei todo o nosso sistema aqui do YouTube. Estou voltando com tudo. Contem comigo. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre sempre que investir certo resulta capital.